Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e eu conto casos criminais reais aqui na internet. Pessoal, vocês sabem, né, que eu tava meio gripadinho, tava doente, mas já deu uma boa melhorada, tá? Agora dá para gravar um vídeo atrás do outro para vocês. E é lógico que eu não poderia voltar a gravar se não fosse com um dos casos que tá mais em alta no momento. Todo mundo só fala do caso Crystal Candelário. E eu resolvi fazer aqui um compilado com todas as informações mais recentes e montar tudo na linha do tempo para vocês entenderem tudo o que aconteceu nesse caso. Então agora, pessoal, vamos para o que interessa e bora para o caso de hoje. Para começarmos o caso de hoje, a gente precisa conhecer um pouco mais da vida de uma mulher chamada Crystal, porque só assim será possível a gente, ao menos, tentar entender como essa mulher chegou ao limite da sua humanidade quando deixou a sua filhinha sozinha e totalmente desamparada por um total de 10 dias seguidos, enquanto ela mesma tinha saído de férias e estava só curtindo a vida como se não houvesse um amanhã. Bom, Crystal Candelário nasceu no dia 11 de setembro de 1991 na pequena cidade de Guayaquil, lá no Equador. Algum tempo mais tarde, ela e toda a sua família emigraram para os Estados Unidos da América e, após uma longa batalha judicial para conseguir toda a documentação necessária para a instalação definitiva da família, a Crystal e seus familiares se estabeleceram na cidade de Cleveland, que pertence ao estado norte-americano de Ohio. A Crystal demonstrou interesse pela pedagogia desde quando ainda era bastante nova. Mais tarde, ela deu sequência a essa sua suposta vocação, e é bastante irônico o fato de que a mulher começou a trabalhar como especialista em recursos familiares no Distrito Escolar Metropolitano de Cleveland. Aliás, ela também trabalhava como professora substituta na Breakthrough Schools Citizens Glenville e sempre dizia a seus colegas de trabalho, familiares e amigos que amava trabalhar com crianças e sentia que estava realizada profissionalmente. Bom, gente, em 2021 a Crystal deu à luz a uma linda menina que recebeu o nome de Jaylin. E essa garotinha, na verdade, não era a primeira filha da mulher, ela já tinha uma outra filha de um relacionamento rápido e passageiro que ela teve com um de seus colegas de trabalho. Indo totalmente na contramão do que se possa esperar, embora trabalhasse ali com crianças e dissesse a todos que amava sua profissão, os vizinhos da mulher relataram que ela não era uma mãe muito responsável, tá? Houve até um episódio onde ela solicitou que uma vizinha cuidasse da pequena Jaylin por um fim de semana para que ela pudesse resolver alguns assuntos rápidos e pessoais. No entanto, pessoal, surpreendentemente, a Crystal só retornou para buscar a sua filha na casa da tal vizinha 6 dias depois. E ela nem se deu ao trabalho de arrumar uma boa desculpa para essa situação. Ela simplesmente agradeceu pela vizinha ter cuidado da sua filha, virou as costas e saiu. E esse não foi um episódio isolado, tá? A verdade é que por diversas vezes aconteceram outros episódios onde a Crystal deixou a pequena Jaylin sozinha em casa por mais de 24 horas. E isso era extremamente bizarro, principalmente porque nessa época a menina tinha apenas 1 aninho de vida e era totalmente dependente da mãe. Dá pra imaginar, pessoal, uma criança sozinha em casa sem ser cuidada e alimentada por mais de 24 horas, é no mínimo uma irresponsabilidade assim sem limites dessa mãe, não é mesmo? E o mais curioso de tudo isso é o quanto a pequena Jaylin amava a sua mãe. Ela abria um largo sorriso quando a sua mãe chegava e todos diziam que ela era muito apegada à sua mãezinha. Nesse meio tempo, pessoal, seus colegas de trabalho e também a direção da escolinha começaram a notar diferenças significativas no comportamento da Crystal. Após a insistência por parte da direção do colégio e também ali com o apoio de colegas de trabalho, a jovem mãe decidiu procurar ajuda profissional e após as devidas entrevistas, exames e todas essas coisas,
ela foi posteriormente diagnosticada com um quadro bastante avançado de depressão e ansiedade. E dali em diante ela começou a fazer o uso de vários medicamentos para controlar o seu humor, apetite, sono, baixa autoestima e todas essas complicações decorrentes de seu complicado diagnóstico. Mas mesmo fazendo uso de todas as medicações indicadas pelo médico, as pessoas diziam que não estavam vendo mudanças significativas na rotina da Crystal. Na verdade, aparentemente, estes remédios não estavam fazendo o efeito esperado, tanto que a mulher chegou a ter uma crise de ansiedade aguda durante o tempo em que estava fazendo corretamente o seu tratamento, e a situação foi tão complicada, gente, que ela foi encaminhada ali para o hospital, né, para o pronto-socorro, com parte do seu corpo totalmente paralisado. O seu rosto, por exemplo, estava totalmente paralisado do lado direito, e os médicos que a socorreram naquela ocasião até chegaram a pensar que ela poderia, por exemplo, ter tido um acidente vascular cerebral, que é popularmente conhecido como AVC ou derrame. No entanto, após a realização de vários exames, ficou comprovado que aquela emergência se tratava de uma crise aguda de ansiedade. Quando teve a oportunidade de conversar, o que foi dito pela própria Crystal é que estava sendo muito difícil ser mãe solteira e ela estava cansada de resolver tudo sozinha. Era muita coisa para a cabeça dela, sabe? E aqui entra um ponto interessante. E eu penso que talvez ela estivesse sofrendo de uma depressão pós-parto, que possivelmente não tenha sido muito bem diagnosticada. Bom, eu não sou psiquiatra, mas eu digo isso, pessoal, justamente por essa questão de abandono, sabe? Já existia todo um histórico por parte da Crystal de abandonar a sua filhinha Jaylin por longos períodos e também diversas vezes em que ela deixava a criança com vizinhos por vários dias, e teve até um episódio que foi o mais longo, assim, que levaram 6 semanas para ela pegar a bebê de volta. Mas agora vamos avançar um pouquinho no tempo e chegar no ano de 2023. Em maio de 2023, a Crystal disse que já estava cansada e precisava urgentemente descansar e se desconectar de tudo e de todos. Ela então resolveu sair de férias. Ela visitou algumas agências de viagem, mas achou tudo muito caro. Ela não encontrou nenhum destino interessante e voltou para casa com a ideia de ela mesma criar o seu próprio cronograma, o seu próprio roteiro de férias. E foi assim mesmo que aconteceu, tá? Logo que ela chegou em casa, ela entrou no site da companhia aérea e comprou uma passagem para Porto Rico e fez uma reserva em um hotel que aparentemente era completo, bonito, equipado, aconchegante e com um preço acessível. E por fim, no dia 6 de junho de 2023, a Crystal embarcou rumo a essa nova aventura empolgante, e suas férias parece que estavam sendo as melhores dos últimos anos. Tudo parecia absolutamente normal, se não fosse um detalhe assim muito, mas muito preocupante. O problema, gente, é que a Jaylin, de apenas 1 ano e 4 meses de idade, ficou sozinha em casa, mais exatamente em uma espécie de cercadinho para bebês, sem qualquer suporte e muito menos supervisão de adultos. A família da Crystal também estava de férias e tinha viajado para o Equador para visitar alguns parentes, e eles nem imaginavam que a jovem mãe poderia ter deixado a sua filha sozinha. Na verdade, eles acreditavam que a Crystal não levaria sua filha para viajar, mas pelo menos teria a decência de pedir para algum vizinho que cuidasse ali da sua bebê no período em que ela estivesse fora. Afinal, isso já tinha acontecido várias vezes, né? Só que não, gente. A pequena Jaylin foi deixada sozinha em seu cercadinho à sua própria sorte. Mais tarde, a Crystal disse que não imaginou que algo ruim pudesse acontecer. Ela disse, inclusive, que deixou a bebê no cercadinho para ela não engatinhar pela casa e se machucar com alguma outra coisa. Só que, gente, pelo amor de Deus, como é que uma pessoa deixa uma criança de menos de 2 anos sozinha e viaja por um período de 10 dias e pensa que tudo vai ficar bem, sabe? Nenhum cachorro, se a gente deixar sozinho por tanto tempo, ficaria bem e saberia se virar, quanto mais uma criança com tão pouca idade.
Mas enfim, né? Durante a sua viagem, ela postou várias fotos em seu Facebook. Ela estava bastante sorridente e mostrando total despreocupação. Nem parecia que tinha deixado sua filha sozinha em casa. E ela aproveitou bem as férias, viu, gente? Visitou parques temáticos, foi a várias baladinhas, tirou fotos com vários homens diferentes que aparentemente eram relacionamentos casuais. E, enfim, a única preocupação da Crystal era aproveitar cada segundo das suas férias. Ela queria curtir bastante e ela estava fazendo isso. Quando voltou de Porto Rico, ao invés de ir direto para casa, né? Ela ainda passou por Detroit, onde encontrou outro homem que também era um relacionamento casual, e aparentemente ela ficou quase 2 dias em Detroit. Então, no total, a pequena Jaylin ficou sozinha por 10 dias e meio, quase 11 dias. Neste período, a bebê lutou bravamente por sua sobrevivência. Ela chegou a ingerir suas próprias fezes na tentativa de não sucumbir à desidratação e à fome. Mas infelizmente, 2 dias antes da Crystal chegar em casa, a pequena Jaylin veio a óbito. E isso é o que me dá mais raiva, viu, gente? Porque se a Crystal não tivesse passado em Detroit atrás de macho, ela chegaria antes da Jaylin falecer. Tudo bem que isso não mudaria o fato dela ter cometido algo horrível ao deixar a criança sozinha, mas pelo menos haveria chances, haveria uma chance de salvar a vida da bebê, sabe? Isso me revolta demais. De qualquer forma, assim que a Crystal chegou em casa e descobriu que a sua filha havia sucumbido ao abandono, ela entrou em desespero e fez uma chamada para um número de emergência. A gravação da chamada foi tocada durante o julgamento e mostra realmente que ela estava muito desesperada, ela gritava e implorava por ajuda, dizendo que a sua filha estava morrendo. E aqui para mim fica uma grande incógnita. Ou ela estava simulando esse desespero todo, ou realmente ela pensou que deixar sua filha por 10 dias sozinha não tinha nenhum problema. E se realmente ela pensava desta forma, podemos afirmar que ela não estava bem da cabeça. De qualquer maneira, assim que a equipe médica chegou, a polícia foi acionada e a Crystal Candelario foi presa imediatamente. Após declarar o óbito da pequena Jaylin, a equipe encaminhou a bebê para passar por uma autópsia. O médico legista emitiu um relatório que foi capaz de determinar que a menina faleceu em decorrência de fome e desidratação severa. Durante o seu depoimento, inicialmente a Crystal disse que tinha acordado naquela manhã e encontrado a sua filha naquele estado. No entanto, mais tarde ela confessou que tinha saído de férias e deixado a bebê sozinha por todo este período. Durante o julgamento, a mãe desnaturada fez um acordo com a promotoria e se declarou culpada de homicídio qualificado e negligência materna. O advogado de defesa enfatizou que o que a Crystal havia feito era totalmente horrível e não tentou minimizar as atitudes da sua cliente. Get into here today, and my client agrees with me, is no justification for her actions. And what the prosecution said, actions matter, and these actions are narcissistic, selfish, abhorrent, absolutely worst parenting imaginable. She pled to aggravated murder. She pled to child endangering. So everything we're about to tell you is mitigation. No entanto, ele pediu que a pena fosse atenuada, alegando que ela fazia uso de vários medicamentos psiquiátricos e que no momento em que ela deixou a sua filha sozinha, ela tinha acabado de interromper o uso destes medicamentos de forma totalmente abrupta e sem aconselhamento médico. Ele ainda explicou que esse tipo de medicamento deve ser interrompido de forma gradual para evitar terríveis efeitos colaterais, e insinuou que as atitudes da Crystal eram apenas consequências dos efeitos colaterais da interrupção de seus medicamentos. Ele não passou pano para ela, pessoal, mas também tentou aliviar um pouquinho a pena dela, né? Já a promotoria rebateu essas declarações, reiterando que para viajar, passear e ter encontros românticos, os efeitos colaterais não afetaram a capacidade de tomada de decisões da mulher. Eles disseram, inclusive, que as fotos que ela tirou durante a viagem sorrindo
e totalmente despreocupada, demonstrava para todo mundo que, independente de qualquer coisa, ela não se importava com a Jaylene. O juiz também deixou claro que ela traiu sua filha no momento em que a deixou sozinha à sua própria sorte, e descreveu de forma emocionada os sofrimentos dos últimos dias de vida da Jaylene. You committed the ultimate act of betrayal, leaving your baby terrified, alone, unprotected, to suffer what I heard was the most gruesome death imaginable, with no food, no water, no protection, and lying in her own feces. Os pais da Crystal também falaram no tribunal através de um tradutor. A Crystal também quis falar e disse o quanto estava arrependida, e eu não entendi o porquê ela também precisou de um intérprete, já que a mulher sabia falar inglês, mas suas declarações no tribunal foram em espanhol e um tradutor juramentado traduziu suas palavras. Eu acredito talvez que ela não era fluente no inglês e preferiu dar as suas declarações no seu idioma materno. Ou sei lá, né? Alguma coisa aconteceu e, independente do seu arrependimento ser ou não genuíno, isso não muda o fato das suas escolhas e atitudes terem levado a vida da pequena Jaylene de uma forma tão monstruosa. E justamente por conta disso, ela foi sentenciada à pena de prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. Inclusive, gente, a sentença acabou de sair, ela foi condenada agora, no dia 18 de março de 2024, e embora sua condenação não preveja uma progressão de pena ou até mesmo uma liberdade condicional futura, já foi dito pela equipe de defesa da mulher que eles entrarão com um recurso solicitando que a pena seja revista e que ela possa ter sim o direito de tentar condicional após 20 anos de cumprimento de sua sentença. Então, se algo mudar, lógico que eu volto para contar para vocês, né? Mas agora me digam uma coisa, vocês acham que ela realmente sofria de uma depressão pós-parto e que suas atitudes são justificadas, que ela realmente acreditava que não teria problema deixar a bebê sozinha todo esse tempo, ou ela sabia muito bem o que estava fazendo e fez realmente com a intenção de tirar a vida da própria filha? Para mim é um caso bem complexo e por isso eu quero muito saber a opinião de vocês. Então deixa aqui embaixo para mim o que vocês pensam sobre tudo isso. Vocês sabem que eu adoro ler os comentários de vocês. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. E se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.